Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Pessoal, deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês, referente aos alguns jogadores, principais deles, né, Caio Dantas, jogadores que fecharam com o clube do Remo e os que não fecharam, os jogadores que serão emprestados. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo, tá? Só peço pra você, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal também, é muito importante pro crescimento do nosso trabalho, a sua interatividade aqui. Deixa seu comentário também, que é muito importante. Esse vídeo aqui, galera, ele é patrocinado aí pela UPBet. Se você quer concorrer à camisa do Clube do Remo, lembrando, você tem que se cadastrar e fazer um depósito mínimo de R$ 30 e apostar pelo menos esse valor, entendeu? Para que você possa estar apto a concorrer à camisa do Clube do Remo dessa temporada, uma camisa igual essa daqui. Então, cadastre-se aí na UPBet, faz aí a sua fezinha, faz também o seu cadastro e o seu depósito, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, galera, bora começar falando aqui sobre os garotos da base, né? Porque o Remo promete emprestar alguns deles. Tem o caso do Curuá, que será emprestado aí para o futebol, ou futebol paulista, ou futebol lá do Sul, Ipiranga e São Bernardo, né? São Bernardo não, São Bento, perdão, gente, tá? O São Bento de Sorocaba, que agora se tornou um clube SAF. E também aí o Ipiranga de Erechim. São dois clubes que estão interessados no Paulinho Curuá. O Ronald deve ser emprestado também. O Remo não deve contar com o Ronald para o ano que vem. Outro jogador também que deve ser emprestado é o Henrique Vigia. Jogador aí que teve no início ali do primeiro semestre no time titular, depois não teve aquela constância que a gente esperava e acabou saindo do time titular e depois a gente nunca mais viu. O Henrique deve ser emprestado também. O Guti deve permanecer no elenco para o ano que vem e talvez o Jonilson. Mas também há rumores de que o Jonilson será emprestado para o ano que vem. A questão do Jonilson ainda não foi resolvida. Então, sobre os garotos aí da base e aqueles que têm contrato com o Clube do Remo, que é o caso do Curuá, serão emprestados, tá? Falando agora aqui sobre os jogadores que renovaram, aqueles que renovaram. O Remo renovou, ou pelo menos já anunciou a renovação de 4 jogadores, né? 3 para ser exato. Que é o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Rafael Castro e o meia Jaderson. 2 já estão engatilhados, né, que é o Léo Lang e também o Sávio. E 2 por contrato ali automático, renovação automática, que é o Ítalo e o Pavani. Então são 7 jogadores no total que figuraram o time desse ano, que vão ficar para o ano que vem do Clube do Remo. Pedro Vitor, por questão salarial e também de uma proposta melhor que a do Clube do Remo, foi para o futebol do exterior, especificamente da Coreia. E o Raimar pediu bem mais alto do que ele ganhava e o Remo optou por não renovar com o Raimar. Também não sei, eu tenho muito esse palpite de que o Remo não tinha interesse em renovar com o Raimar. O pedido dele salarial alto só fez com que o clube não se interessasse mais ainda pelo jogador, né? E é interessante a gente falar do Raimar porque ele teve picos no Clube do Remo. Ele teve um momento de ascensão e um momento também de baixa na passagem dele, na segunda passagem dele pelo Remo. O Raimar chegou até a figurar uma lista de dispensas e depois ele acabou, né, ficando e sendo importante pra gente na reta final ali em alguns jogos. Outros ele jogou mal, na minha opinião, né? O Raimar tem um problema muito que é desatenção dentro de campo, ele é muito desatento e eu acho que isso também pesou. O desempenho dele como um todo pesou para que o Remo não evoluísse nas negociações. Falando agora aqui, antes da gente falar do Caio Dantas, né, eu quero falar um pouquinho do Ribamar. O Ribamar estreou lá no futebol do Vietnã e adivinha? Com 4 gols, né? 4 gols assim feitos que o Ribamar perdeu. E o Ribamar perdeu 4 gols lá no futebol do Vietnã. E aí você me pergunta se é perseguição. Que eu persigo o jogador, que eu trato o jogador aqui de questão pessoal. A mesma coisa que a galera fala do ex-presidente, né? Quando vem defender. Esse cara tem algo pessoal contra fulano. Não é, gente. A gente analisa aqui o desempenho. Eu trabalho com fatos. Quando eu critico alguém aqui, é com fatos, não é com teoria. É fatos, fatos mesmo. Ele estreou lá e 4 gols perdidos. Que ele possa recuperar a carreira dele lá, mas é difícil, né, cara? É difícil. E assim, esfregar na cara daqueles que defendiam ele. E que ainda defendem ainda. Tem gente que ainda defende ele ainda.
que quer que ele volte pro Remo, que ele vista a camisa do Remo, que o ciclo dele no Remo ainda não se encerrou. Eu vi gente comentando isso. É remista, não é bicolor não. A galera fala, esse deve ser mucurento. Não, é remista. Remista indo no perfil lá das páginas que noticiaram, né, a saída dele, falando que o ciclo dele não terminou no Remo. Então é difícil, né, cara? É difícil você pedir um time bom, um time qualificado, e ter gente com saudade de um jogador que não tinha a mínima qualidade para vestir a camisa do Remo. Bom, vou falar agora aqui do Caio Dantas, né? Porque preciso falar um pouco sobre esse assunto. Eu recebi a informação nessa semana de que o Caio Dantas disse não para o clube do Remo. E não é a primeira vez que ele faz isso. Em 2020 ou 2019, eu não estou lembrando bem um ano, ele estava no Boa Vista. O Remo tentou a contratação do Caio Dantas. Ele disse não. E foi jogar, se eu não estou enganado, no Sampaio Corrêa. Ele foi artilheiro, acho que ele fez a escolha certa para a carreira dele. Ele foi artilheiro e o Remo acabou nem se classificando naquele ano, né, para os mata-matas ali da Série C. Beleza. O Remo sobe em 2021, tenta a contratação dele novamente. Ele diz não. E ele prefere ir, se eu não estou enganado, por CRB. Eu não lembro bem, mas foi um time aí também na Série B que ele foi. E o Remo tentando a contratação dele. Nessa temporada, pelo menos o que eu ouvia aí, é que o clube do Remo ia tentar a contratação dele pelos números positivos do Caio Dantas, né? Ele teve números positivos, mas parece que também não aconteceu e não vai acontecer. Minha opinião sobre isso, desistam desse jogador. O cara não quer vir pro Remo, ele já disse 3 nãos pro clube. Aliás, o primeiro não você já tem que desistir, você não tem que ficar insistindo. É a mesma opinião que eu tenho sobre o Pato. Se o Pato não quis vir na primeira vez, não adianta ficar insistindo. Às vezes isso é até livramento, Não que o Caio Dantas seja um péssimo jogador. Não, se o cara não quer vir jogar no Remo, paciência. Agora vai ficar insistindo no cara, é algo assim que eu basicamente não vou ficar aqui falando mais sobre o Caio Dantas. Eu acho que o clube do Remo tá fazendo o que é correto, tá? Aí desistindo do jogador, e tem que desistir mesmo. Tem que desistir mesmo, o cara disse não. Nós temos o papelinho aí pra isso, pra contratar jogadores. Eu acho que ele tem capacidade de trazer um jogador tão decisivo quanto o Caio Dantas. O Ítalo foi um jogador que ele conseguiu trazer. O Ítalo foi decisivo ano passado na Série B. Esse ano, em alguns jogos, ele fez gols pra gente importantes, né? Mas ele não teve aquela constância que a gente cobra, né? De gols ali. O Ítalo passou longe, fez 10 gols só na temporada. Muito pouco pro tanto que ele ganha e pro tanto que foi ali colocado em cima do Ítalo. Então assim, gente, é algo que, na minha opinião, o Remo tem que buscar e tem que priorizar nessa temporada no centroavante. Sobre o Caio Dantas, o Remo faz certo em desistir da contratação desse jogador. Ele que busque ali, né, um caminho, já que ele não quer jogar no Remo, ele que vai jogar num clube talvez melhor, né? Ele não queira abraçar o projeto do Remo, beleza. Tenho certeza que outros jogadores abraçarão. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.